Mas o que era este povo? Um povo totalmente dominado pela visão. O que eles querem? Eles querem o bonito, o belo. O que eles querem? Eles querem o sábio. O que eles querem? Eles querem os ricos, os poderosos. O que eles querem? Eles querem aquilo que está diante dos olhos deles. E é isso que está acontecendo. E quando olhamos para o primeiro rei de Israel, é isso. O texto faz questão de dizer que Deus deu para ele um dos homens mais bonitos da época. Saul, o filho de Quis. Porém as coisas não deram certo. E Deus agora vai mudar a direção do reino. Agora Deus vai levantar um novo rei para Israel. E foi isso que nós lemos no capítulo 16. Lá nas montanhas de Ramá está o profeta Samuel, o homem que ungiu Saul como rei. E Deus vai a ele e diz: Samuel, até quando você vai continuar orando e pedindo a mim para abençoar a Saul? Até quando? Até quando você vai pedir para que eu abençoe, certo? Esse indivíduo que se perdeu no caminho. Eu o rejeitei, ele não é mais o rei. Agora um novo rei. E ele vem da casa de Jessé. Ele vem agora da tribo de Judá. É isso. Vamos mudar de tribo. Vamos mudar de família. Vai agora, enche o vaso de azeite, desce a Belém, e eu te farei saber o que você precisa fazer. Você vai ungir quem eu te disser. Mas quem é Samuel? Samuel é um indivíduo daquela sociedade. Samuel é alguém que observa as coisas nos olhos humanos. Então, inevitavelmente, é isso que ele vai fazer. Ele está dentro do padrão daquele ambiente. Então ele vai para Belém com a visão daquele momento. E qual é a visão daquele momento? O mais forte, o mais poderoso, o mais habilidoso, certo? É isso. É o que está inserido na cultura daquele povo. É com essa mentalidade. Ele carrega na mão o vaso do azeite para ungir um novo rei. Mas ele carrega na mente a mentalidade daquele ambiente. Ou seja, a ótica humana e não de Deus. Quando ele chega na casa de Jessé e começa a fazer o processo, Eliezer utiliza o protocolo da época. Qual é? Apresentar sua família, a começar pelo filho mais velho, a começar pelo primogênito. É ele que vem à frente. Jessé tem 8 filhos. Então ele traz à frente, para ser santificado, Eliabe, o primogênito de Jessé. E quando Samuel olha para Jessé e para seu filho: esse aqui é meu primogênito. Quem esse cara é? Ele é o mais velho, ele é forte e ele é um soldado. Ele é um homem valente. Esse é o irmão mais velho de Davi. Quando Samuel olha para isso, imediatamente ele diz consigo: está perante o Senhor o seu ungido. Ele já decidiu. Para Samuel, aquele indivíduo tem qualidades, ele tem características. Aquela pessoa é altamente qualificada segundo os padrões daquela época. E a mentalidade de Samuel já colocou Eliabe no lugar de Saul. Porém, a ótica de Deus não é essa. A ótica de Deus é diferente. Tem um lugar que Deus olha e ele não é a aparência, ele não é o bolso, ele não é a formação, ele não é o carro parado, a conta bancária. Não, ele não é o valor do dízimo. Não, ele não é o relógio que a pessoa usa no pulso, a cadeira cuja qual ele pode sentar. Não é isso. Essa não é a ótica que Deus utiliza para determinar a autoridade, reconhecimento e ótica para as pessoas. Mas é isso que está na mente
das pessoas, inclusive do Samuel. Quando Samuel olha para Eliabe, imediatamente ele não tem sombra de dúvidas. Está perante o Senhor. Não é uma pergunta. Quando ele sai das montanhas de Ramá, Deus diz para ele: vai a Belém, a casa de Jessé. Quando chegar lá, aguarde, porque eu te farei saber o que há de fazer. Ele não esperou, porque a cabeça dele está daquele jeito. A mente dele é essa. Eu não quero saber quem Deus escolheu, eu quero saber quem tem qualificação para estar aqui. Você pensa que isso é diferente de hoje? Não. Basta que alguém muitas vezes chegue aqui e tenha grana, ou quando eu digo chegue aqui, não aqui na igreja, no ambiente religioso, basta que essa pessoa chegue e é fácil de olhar para ela e dizer, né? Vamos dar oportunidade, quem sabe esse aí não é um bom pastor. Vamos dar um cargo a essa pessoa, porque ela tem dinheiro, para que ela possa ficar aqui conosco, para que não vá embora. A nossa ótica, certo? Às vezes não é a correta, não é aquela que está alinhada com a ótica de Deus. E aí nos perdemos. Nos perdemos ao avaliar um bom pregador só porque tem uma boa palavra. Avaliamos simplesmente um bom crente só porque ele tem uma boa postura. Nós sequer sabemos o que essa pessoa vive no trabalho, o que ela vive na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Nós continuamos olhando características que estão diante dos nossos olhos. E pior, se às vezes a decisão de que seja feito para com a pessoa aquilo que nós acreditamos ser o melhor, se não é feito, então Deus não está regendo a igreja, ou não está regendo esse ambiente. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Deus dizer ao Samuel: ô Samuel, espera aí, não atente para as qualidades que esse cara tem, e tem, que essa pessoa tem, e tem. Mas deixa eu te falar, a escolha é minha. E eu vou te falar como é que eu escolho. Eu não olho a aparência, eu olho para o coração. Preste atenção. Eu olho para o coração. Essa é uma direção extraordinária para nós. Por quê? Porque nós temos aqui uma resposta muito simples para se queremos ser aceitos, para que se queremos ser vistos, projetados, reconhecidos, colocados em lugar de honra, certo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajustar o nosso coração para que o nosso coração agrade a Deus. Porque se o nosso coração agradar a Deus, nós somos capazes de ultrapassar todas as adversidades e todos os problemas, tá certo? Todos os impedimentos, e eu vou te mostrar isso. Para recebermos de Deus o que Deus tem para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira dessa vida 1,, menos do que Deus tem para você. Você tem direito a tudo que Deus tem para você. Se as pessoas vão achar que você merece ou não merece, isso não é problema seu. Eu costumo dizer o seguinte: não gosta do que eu estou vivendo, reclama na administração. Vai lá e fala para o chefe dos crentes. Ele não merece. E às vezes, por qualificação, você e eu não merecemos, mas por coração, nós recebemos. Então a importância de ajustarmos o nosso coração. E vamos olhar um pouquinho para o coração desse garoto. Vamos olhar para esse rapaz que se torna um homem e que diz que em pecado me concebeu minha mãe. Vamos olhar para este rapaz que é o filho mais novo de Jessé, e para alguns, ou para algumas escolas, alguns estudiosos, ele sequer é filho legítimo de Jessé. Ele é um filho bastardo, e por isso ele diz que em pecado me concebeu minha mãe.
Muitos defendem isso até mesmo em Israel. Você vai ver, ele não é apenas o mais novo, numa cultura onde os mais velhos recebem todas as apostas. Tudo é colocado em cima do primogênito. Ele é um filho meio que especial, ele recebe a bênção da primogenitura, cuja qual bênção os filhos lutavam com todas as forças. Lembra? A briga entre Jacó e Esaú. Então, quando olhamos para Davi, ele não tem a mínima chance de se tornar um rei. Ele não tem a mínima chance de ser escolhido. Ele é o mais novo, ele não é o filho da mesma mãe, ele não é legítimo e não é bem visto pelos irmãos. Olhe só. E pior, ele carrega consigo um comportamento altamente reprovável no meio de seus irmãos. Os irmãos não gostam dele, porque apesar dele não ter a qualificação, ele é considerado pelos seus irmãos como pretensioso, como um presunçoso. É isso, quando ele desafia o gigante, o irmão diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, seu presunçoso, pretensioso? Você veio aqui só para olhar a nossa humilhação. Isso nos dá a entender que tipo de mentalidade esse garoto carregava consigo. Era o menor, o que não seria reconhecido, o que não seria visto. Ele não tem estatura, ele não tem uma posição social dentro de sua família. Mas o que ele carrega não é no corpo, o que ele carrega não é na estatura, o que ele carrega não está na idade, o que ele carrega está no coração. E Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Você consegue entender? É o seu e o meu coração que Deus está olhando, que Ele está observando. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Feche os seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Eu quero rapidamente refletir com você sobre a importância de posicionarmos o nosso coração, que será para onde Deus estará atento. É ao verificar o nosso coração, as nossas intenções, os nossos propósitos de fato, que vamos receber de Deus a aceitação ou reprovação. O texto que li, o verso 7, narra uma situação bem interessante. O rei de Israel era Saul, um homem que foi escolhido, e a Bíblia faz questão de dizer, segundo os olhos dos homens. Ele era belo, ele era bonito, era alguém que as pessoas teriam orgulho de apresentar como um rei. O que ele atendia? A necessidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas pediram um rei, rejeitando o governo de Deus. Deus mesmo diz ao profeta Samuel: eles não estão rejeitando a você, Samuel, como um líder ou como juiz, mas sim a mim. E eles recebem um modelo que era o que eles queriam, algo para agradar, algo para mostrar para os outros, algo que os outros tinham e eles queriam também. Porque o juiz de Israel não negociava com as nações vizinhas, eles obedeciam. E ao obedecer, o povo de Deus era vencedor, independente do tamanho do oponente. Fosse ele grande ou pequeno, tivesse um exército poderoso ou não. Um povo obediente
sempre conseguiu terminar a batalha como vencedor. Porém, o povo começou a descobrir que as outras nações conseguiam estar envolvidas num grupo menor de batalhas e de guerras, porque seus reis, seus monarcas atravessavam territórios e faziam almoços, jantares, e decidiam ali em concordância tolerar determinadas coisas, abrir mão de determinadas coisas. Então o povo, me parece, que olhou com bons olhos esse comportamento, porque o povo de Deus sempre enfrentava, ele não negociava, ele não era politicamente correto, era assim que funcionava. Mas ao olhar para os outros, o povo de Deus também quis um rei, então Deus concedeu um rei a eles. Porém, Saul acaba se perdendo, e Deus vai trazer um novo rei. Mas qual é o critério de escolha para esse novo rei? O primeiro rei é escolhido segundo a vontade do povo. O próximo rei vai ser escolhido segundo a vontade de Deus. Então, quais são os critérios de Deus? O que diferenciaria a escolha de Deus e dos homens? O local para cujo qual se olha. Quando Deus vai escolher Davi, ele diz a Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai a Belém, a casa de Jessé o belemita, porque de lá eu vou levantar o novo rei de Israel. Jessé não é um homem rico. Jessé é um homem pai de 8 filhos, e ao que tudo indica, seu mais novo é um filho fora do casamento. Davi, me parece, não é muito bem visto pelos seus irmãos e talvez nem mesmo pela sociedade cujo qual ele está inserido. Ele mesmo descreve isso e algumas escolas defendem isso, pois ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Se tinha alguém que provavelmente aos olhos humanos não seria escolhido, seria esse garoto. Primeiro, por ser o mais novo. Segundo, por ser alguém fora do casamento oficial de Jessé. Provavelmente homens não o escolheriam para ser rei. Ele era o mais novo, certo? Era alguém que não preenchia o protocolo. Então, Samuel é um desses indivíduos. Apesar de ser um homem espiritual, ele carrega a visão daquela época. Então ele sai de sua casa nas montanhas de Ramá, se dirige a Belém com um azeite para ungir o novo rei, mas a mente dele é a mente daquele tempo. Então ele vai à casa de Jessé. E quando ele chega à casa de Jessé, Jessé vai apresentar seus filhos ao profeta. Ele tem 7 filhos em casa, apenas Davi está no campo. Jessé cumpre o protocolo da época: eu vou apresentar e honrar meu filho mais velho. Aqui está ele, Eliabe. Quando Samuel olha para Eliabe, ele é um homem grande, forte. Aliás, ele é um soldado do exército de Saul, com a primogenitura a seu favor, certo? A estatura a seu favor, com a bravura de servir no exército de Saul. Ele é um primogênito, certo? Ele é alto, ele é de boa aparência, ele tem estatura, ele impressiona. E mais do que isso, ele é um soldado, ele é um valente, ele preenche o protocolo. Ele preencheu o documento que validava ou que o validava como rei de Israel aos olhos humanos. Porém, não é mais o homem que vai escolher o novo rei de Israel, é Deus. Então Deus vai explicar a Samuel: Samuel, não atende para a sua altura, para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A escolha de Deus não tem a ver com o que você veste, com que tipo de carro está estacionado lá fora, com o seu cartão de dízimo, com o que você usa
no pulso, com a sua formação acadêmica, tudo isso é importantíssimo. E talvez seja mais importante para você e para as pessoas que te cercam, mas Deus não olha com essa ótica. A ótica de Deus vai focar o coração. E às vezes ficamos decepcionados muitas vezes com as escolhas de Deus, com os lugares que determinadas pessoas ocupam, porque conseguimos enxergar aos nossos olhos pessoas mais capacitadas do que aquelas que estão lá. Pessoas que aos meus olhos mereciam mais honra do que outras, mais notoriedade do que outras, mais expressividade do que outras. Mas isso é a ótica humana. A ótica humana olha o que a pessoa tem, o que ela é capaz de fazer, o que ela é capaz de realizar. Porém, Deus vai mais à frente. Deus quer saber qual é o coração do Robson, qual é o coração do Wesley, porque é mediante ao coração das pessoas que elas podem receber a confiança. Porque é fácil e você pode obter sucesso se você treinar ou capacitar alguém que tem o coração correto. Mas é dificílimo você tratar alguém que tem o coração torto. Uma pessoa altamente capacitada, com o coração desregulado, ela pode ser um grande prejuízo em qualquer ambiente. E uma pessoa com o coração puro, ela pode até não trazer tanto benefício para o ambiente, mas ela não trará mal nenhum. Olhar para o coração é a fonte, certo? De conseguir colocar na sua vida a pessoa certa. Colocar nos seus negócios a pessoa certa. Agora, o que é que fazia de Davi um homem com esse coração? O que é? O que ele fez que a Bíblia nos mostra que identifica esse cara com um coração aceito por Deus? Bom, ele é o irmão mais novo. Ele está trabalhando no campo e, segundo o seu irmão mais velho, diz que ele tomava conta de umas poucas ovelhinhas. Se Jessé tinha mais ovelhas, ele não as confiava a Davi. Talvez ele não era habilidoso o suficiente para tomar conta de todas as ovelhas. E o que Jessé fazia era apenas treinar seu filho mais novo. Por que ele não vai para o exército, pelo menos por enquanto? Por quê? Porque é melhor separá-lo dos demais. Já dá para notar que os outros meninos não gostam dele, o tratam de forma indigna. Então deixa ele no campo e os meninos em casa. Era isso, ou mais ou menos isso. E lá estava ele. Como é que era o coração desse garoto? Era bem complicado. Ele andava falando mal de seus irmãos, ele andava falando mal de seu pai. Davi era um menino que arrumava brigas, problemas, questões. Era um cara bem traumatizado. Não. Não se narra nada a respeito disso. Ele está lá apacentando as poucas ovelhas do pai dele. E tomando conta daquelas poucas ovelhas, nós vamos descobrir que tipo de coração ele tem para cuidar de ovelhas. Olha só. Davi diz que um dia ele tem que se deparar com os maiores, os 3 maiores inimigos das ovelhas. Eram lobos, leões e ursos. Os lobos eram mais fáceis de lidar. Se não estivesse, certo, numa alcateia muito grande, não era tão difícil, era mais fácil. Mas predadores potentes como os leões e ursos, eles não podiam basicamente ser enfrentados, principalmente por um garoto, por um rapaz, que às vezes precisava passar a noite para proteger suas ovelhas, ou as ovelhas de seu pai. Se você se lembrar da história
de Jacó com Labão, você vai descobrir que era costume. Se um pastor perdesse uma ovelha cuja qual ele estava apacentando, era obrigação dele pagar a ovelha ao dono. Se a ovelha se desviasse e fosse embora, tá certo? Era obrigação dele pagar a ovelha. Então era um prejuízo que ele pagaria. Jacó disse isso: quando um animal arrebatava uma ovelha sua, um gado seu, eu sempre paguei. Era assim. Provavelmente isso não ia acontecer com Davi, pois ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Então, se ele viesse para seu pai e dissesse: papai, eu estava apacentando as ovelhas ontem e veio um leão, e o leão pegou a ovelha, o que o pai diria para o filho? Graças a Deus, meu filho, é melhor a ovelha do que você, sim ou não? Então ele poderia perder a ovelha, mas ele era o pastor. O coração de Davi estava em oferecer o melhor, e se ele foi deixado para tomar conta daquelas ovelhas, as ovelhas serão entregues de volta ao seu pai, e ele não vai perder uma ovelha para um leão. Não tem ninguém vendo, ele está no anonimato, mas ele enfrenta o leão e o urso para proteger a ovelha. Ele coloca a sua vida entre a ovelha e o leão. Ele não tem uma mulher para sair pela janela o ovacionando. Ele não tem ninguém para gritar para ele que ele agora matou 10 mil ou 10 milhares. Não, ele está no anonimato. Mas o coração das pessoas é bem visto no anonimato. Deus consegue te enxergar quando ninguém está te enxergando. Deus consegue te ver quando ninguém está te vendo. E quando você começa a fazer coisas para agradar ninguém, e sim a Deus, você pode ter certeza que isso não vai passar despercebido. Eu não sei se você já notou, quanto mais notoriedade as pessoas buscam, menos notoriedade pessoas têm. Quanto mais pessoas não buscam notoriedade, mais notoriedade elas recebem, porque quem está vendo é Deus. E é assim que funciona. Davi matou o leão, matou o urso para defender a ovelha. Ninguém viu, é verdade, a não ser Deus. Que o pai sabe é que a ovelha voltou. Se voltou morta ou se voltou viva, ela voltou. O leão pode até ter abocanhado e a matado, mas ele não comeu ela. Davi disse: eu fui lá, tomei a ovelha da boca do leão. É isso que ele diz. Davi é alguém que sabe o valor, certo, daquilo que foi entregue na sua mão. Então ele é alguém que valoriza, e Deus está olhando tudo isso. É verdade. O tempo passa. Essa não é a primeira vez que Davi nos mostra que tipo de coração tem. Quando ele chega no campo de batalha, certo? E pergunta o que está acontecendo, seu irmão mais velho diz: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso, seu pretensioso? Essa era a visão que seus irmãos tinham a respeito dele. Porque o coração de Davi era diferente. A forma de Davi tratar as coisas era diferente. Saul não dorme, estamos procurando alguém que consiga acalmar o Saul. Quem é que vai acalmar o Saul? O filho mais novo de Jessé, o garoto que toma conta das ovelhas, o indivíduo que é capaz de enfrentar leão e urso para proteger uma ovelha. E por quê? Porque ele não só protege bem as ovelhas, ele sabe tocar muito bem, ele sabe se comportar muito bem, ele sabe entrar e sair num palácio, ele é capaz de cumprir protocolos. Davi é alguém habilitado, certo? Para viver nesses ambientes. E melhor de tudo, o Senhor é com ele. Note que dá para entender por que o Senhor é com esse cara. Ele é o filho mais novo, a ralé da família. O pai dele se esqueceu dele no dia da unção, mandaram buscar ele no campo. Mas a ótica de Deus é o coração desse cara. O coração desse cara é diferente. O que ele for fazer, ele faz da melhor maneira possível. A forma cuja qual ele se entrega, certo, para fazer e resolver as coisas é diferente das outras pessoas. Então, vamos dar a ele notoriedade. Vamos dar a ele a oportunidade de ser reconhecido. E como vamos fazer isso?
Vamos apresentar um gigante, um homem cujo qual todas as pessoas tenham medo, seja ela o homem menor de Israel ao maior. Vamos colocar um ambiente onde o gigante Golias desafie apenas um homem de Israel para pelejar com ele, mas não vai ter nenhum homem. Capítulo 17, verso 25. Todos os homens, quando viam o gigante, sentiam medo dele. É isso. Porque chegou a hora do anônimo, certo, se tornar famoso. Chegou a hora de uma vida ordinária se transformar numa vida extraordinária. É isso. E quem é que vai proporcionar isso? Deus. Quando Davi chega no campo de batalha e ele vê o gigante, o cara traz consigo uma armadura que o transforma praticamente num inatingível. Golias é alguém que traz consigo uma armadura, um capacete, uma bota. Ele tem um escudo, uma lança, uma espada. Ele é um verdadeiro tanque de guerra. Ninguém vai ter coragem de enfrentar ele, a não ser se quiser se aparecer, a não ser se quiser se mostrar. Porque não dá para vencer esse cara. Mas Davi chegou. E quando ele chega no momento que Golias está afrontando a Israel e afrontando o Deus de Israel, quando Davi escuta isso, Davi faz uma perguntinha: quem é esse cara? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Para falar sim do meu Deus. Ele não está preocupado se ele vai casar com a Merabe, se ele vai ficar rico, se ele não vai pagar imposto. Davi não está preocupado com isso. Até porque ele não casa com a filha do rei, ele, certo, não fica rico, ele não para de pagar imposto. Tudo que Saul disse que daria a ele, ou que daria a quem matasse o gigante, Saul não deu. Então Davi não foi à batalha para ganhar aquilo tudo. Ele foi à batalha pelo seu coração. Quando ele ouviu o gigante falar contra o Deus dele, ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Aí o irmão dele já vem entrando e diz: vai embora, garoto, vai apacentar aquelas poucas ovelhas. Quem você pensa que é? Ele diz: mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada. A única coisa que eu não vou tolerar é esse camarada aí falando mal do meu Deus. Pô, cara, mas esse cara está armado, esse cara é perigoso, esse cara vai te matar. Meu irmão, eu vou morrer, mas eu vou defender o nome do meu Deus. Ninguém vai falar assim do meu. Pensa num troço desse. Que tipo de coração é esse? Ele não era credenciado para lutar aquela batalha. Quando alguém leva esse garoto para Saul, Saul disse: Davi, não dá para ir, cara. Esse cara é matador desde garoto. Olha o que esse cara tem. Você vai com o quê? Ele falou: ó, tiradeira e pedacinho de pau. O Saul falou: não dá nem para saída, pelo menos vai com a minha armadura. Vai com a armadura do rei. Eu não sei se Saul está querendo realmente salvar a vida de Davi, ou colocar a sua armadura num campo de batalha para alguém pense que ele é corajoso a ponto de enfrentar o gigante. Eu não sei. Saul se tornou um dissimulado. O que eu sei é que Davi falou: ô Saul, não vai dar para ir com essa armadura não, maluco. Se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante é mobilidade, possibilidade de fuga. E Deus está olhando lá de cima. Olha só, olhando para quê? Para o tamanho do Davi? Tamanho ele não tem para ganhar. Para as armas do Davi?
As armas dele não dá para ganhar a batalha, Luiz. Deus está olhando para onde? Para coração. Você quer vencer suas batalhas? Coloque seu coração diante do Senhor. Porque é no altar, na obediência, é onde Deus, certo, vai te aprovar. Se os outros vão te aprovar, se puder aprovar também é uma bênção. Mas se não, que dane-se. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que achava que Davi ia ganhar? Quem é? Quem é que achava que ele ia ganhar? Ninguém. Eu imagino o soldado falando, conheceu ele? Menino novo, né? Endoidou. Deve ser droga isso é crack, está atingindo essa juventude toda. Mas o pai dele tem mais 7 filhos. Ele nem é da mesma mãe, né? Se morrer não faz diferença. Nem Davi, eu acho que se olhasse para aquilo, diria: rapaz, onde eu fui me meter? Mas ele não estava lutando por ele estava lutando pelo seu coração. E Deus, certo, deve ter falado: o Golias se lascou. Meu menino vai matar esse homem. Meu civil vai matar esse militar. Esse garoto vai matar esse homem. Sim, por quê? Por causa do coração, gente. Você vem à igreja para quê? Ah, pastor, eu vim aqui, eu trago uma oferta aqui, eu trabalho. Tá bom, isso é tudo muito importante. Mas e seu coração? É para lá que Deus está olhando. Você quer vencer suas batalhas? Que eu não sei quais são. Não sei o tamanho do seu inimigo. E Deus também não está muito preocupado com isso não. Quem está preocupado com o seu inimigo pode ser você. Pastor, como é que eu faço para vencer? Eu boto meu coração onde Deus quer que esteja e pronto. E deixo o inimigo se levantar. E Deus vai nos dar vitória. É assim que funciona. Deus está olhando o nosso coração. Você acha que Deus se impressiona com quem nós somos, com que cargo nós ocupamos, pelo que nós temos? Tem gente que entra por aquela porta ali, ó, que parece que o mundo gira em torno dele. Se você pensa que o mundo gira ao seu redor, vai no médico. O nome disso é labirintite. É verdade. Mas coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida, certo, e o seu coração alinhado com Deus. E você vai ver, não tem fornalha, não tem leão, não tem gigante, não tem câncer, não tem paixão, não tem nada que pode nos vencer. Quando nós entramos na igreja, certo? Deus olha o nosso coração. Eu queria dizer isso para você. Pastor, ele também não dá uma olhada na minha oferta, não? Porque eu dou uma oferta se boa. Não. Pastor, será que ele sabe a casa que eu moro? Sabe. E ele se impressiona com ela? Não. Talvez se você levar algum irmão na sua casa, ele até fique impressionado. Mas Deus não vai ficar, não. Agora, coloque seu coração. Porque quando seu coração for para o altar, meu irmão, se você tentar se esconder, Deus te honra. Se você tentar desaparecer, Deus faz você aparecer. É assim que funciona. Mas Davi cometeu um erro, e é verdade. Ele se perdeu um pouquinho é brincadeira, né? Ele pegou a mulher de um dos seus oficiais, e pegou. A mulher engravidou ele para resolver, sabe o que fez? Mandou matar o marido da mulher. Esse cara do leão, sabia disso? Alguém te avisou? Ficou meio atrapalhado da vida. Mas olha o coração dele. Ele era o rei. O profeta chegou e falou: aí Davi, tu vacilou, maluco. Ninguém viu, mas Deus viu. E mandou vir te avisar. Sabe o que ele falou? Eu pequei contra o Senhor. Somente contra o Senhor eu pequei. Senhor, purifica-me, lava-me. Eu preciso consertar minha vida para estar mais perto do Senhor. Ele não era alguém perfeito, mas seu coração sabia que ele não poderia estar longe. Mas vale um dia, certo? Na presença
do Senhor do que 1000 em outro lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, olhe você para o seu coração e descubra qual é a motivação que lhe move, e entenda que é para lá que Deus está olhando. É para lá que Deus direciona seus olhos. O seu valor não está na sua sabedoria, não está nos seus recursos, está no seu coração. É assim. Deus mostra isso para Natanael. Natanael vem com uma palavra dura. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Jesus disse: mas eu vi você, eu vi seu coração lá embaixo da figueira, eu vi como é que você discute as coisas a respeito do reino de Deus. Lá embaixo daquela figueira, Natanael, eu olhei seu coração. Natanael disse: ele é o profeta, é ele, porque ele consegue olhar o seu coração. Coloque seu coração alinhado com a vontade de Deus, e você vai ver para onde vai seu casamento, para onde vão seus filhos. Coloque o seu coração alinhado com Deus, e você vai ver para onde vai ser direcionado seus próximos exames, mesmo que hoje esteja ruim. Para onde vai os contratos da sua empresa que você precisa que sejam aceitos? Para onde vai, certo, a escassez? Como as coisas se alinham? Então feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai soberano, muito obrigado por essa noite, por tudo aquilo que vimos e ouvimos neste lugar. Descobrimos, ó Deus, e vimos o Casados para Sempre, o Paz para toda a Vida, alcançando os corações e fazendo pessoas olharem para si mesmo, e à medida que o coração deles mudaram, a vida deles mudou. Porque é assim, ó Pai, continua conosco, é o que nós te pedimos. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. É que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Deixa eu só, antes de você sair, te falar uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu nunca tinha parado para observar. Como é que é o nome daquele filme que o homem toma uma pílula e fica mais inteligente? Sem Limites. Me veio ele em primeiro lugar, esse filme. O homem toma uma pílula que vai torná-lo mais inteligente e vai mudar a vida dele. Mas eu não sei se você reparou, e não era o único filme. Depois eu fui notar que muitos seguiam o mesmo padrão. Você lembra qual foi a primeira coisa que o homem que vai mudar a sua vida para sempre, depois de tomar uma pílula, faz? Organizou a casa. Eu comecei a pegar alguns filmes para descobrir que a vida desorganizada de uma pessoa, esse dia até nós falamos, a vida desorganizada de uma pessoa, ela começa, é muito comum os filmes americanos, o cara que está perdido, bagunçado, entregue as coisas, chega na casa dele, a pia está lotada de coisa, está tudo sujo, e quando ele resolve mudar de vida, a primeira coisa que ele faz é limpar sua casa. Dá uma olhada nas suas gavetas, dá uma olhada nos seus armários, dá uma olhada nos seus pertences, porque provavelmente, organizando lá, você irá iniciar uma verdadeira mudança na sua vida. Pense nisso. Amém? Que Deus abençoe. Vá em paz.